Algumas orações se apresentam em forma plena e elas também têm formas reduzidas correspondentes. Hoje, nós vamos estudar essas formas reduzidas das orações. Continuando nosso plano de língua portuguesa, estamos falando sobre sintaxe, período composto, e nesta aula de hoje nós vamos falar sobre as orações reduzidas. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar do nosso trabalho, não deixe de curtir o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos lá então! Antes da gente começar a aula, vamos recordar alguns conceitos que a gente já estudou. Na aula de verbos, nós aprendemos que existem três formas nominais dos verbos: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. No infinitivo, os verbos terminam em ar, er ou ir, e no caso do verbo pôr e seus derivados, terminam em or. Então, estudar, aprender, evoluir e pôr são verbos no infinitivo, que é a forma mais básica dos verbos. Depois temos o gerúndio, em que os verbos terminam em ando, endo, indo ou ondo. Como exemplo, estudando, aprendendo, evoluindo e pondo. Temos também o particípio, em que os verbos terminam em ado, ido ou osto nas suas formas regulares. E aqui como exemplo temos estudado, aprendido, evoluído e posto. Recentemente, nós também estudamos aqui no nosso canal os três tipos de orações subordinadas: as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas substantivas geralmente são introduzidas pela conjunção integrante que ou pela conjunção integrante se, e elas geralmente completam o sentido da oração principal. Então, por exemplo, os colegas perceberam isto, que o colega estava preocupado. E aqui nós vemos que a oração subordinada exerce a função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. Depois nós vimos as orações subordinadas adjetivas, que são introduzidas por pronomes relativos, no caso a rua, que foi asfaltada, permanece interditada, e ela exerce a função sintática de adjunta de nominal de algum substantivo da oração principal. Por último, nós vimos as orações subordinadas adverbiais, que exercem a função sintática de adjunta adverbial da oração principal. Então, olha lá. Meu avô guardou a pasta. Em que momento? Assim que chegou em casa. Então, essa oração subordinada exerce a função sintática de adjunta adverbial de tempo, porque indica o momento em que meu avô guardou a pasta. Agora, nós vamos ver algumas noções preliminares para que nós possamos abordar o assunto de hoje. Veja bem, o universitário precisava de mais atenção. Fazendo análise sintática, o universitário é o sujeito, ele precisava de algo. Nós sabemos que o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Então, esse termo destacado funciona como objeto indireto do verbo precisar. Precisava de quê? De mais atenção. Agora, nós vamos pegar o objeto indireto e vamos desenvolvê-lo para uma oração subordinada que funciona como objeto indireto. O universitário precisava de quê? Precisava disso aqui, ó, que recebesse mais atenção. Então, agora eu não tenho mais um simples objeto indireto. Na verdade, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Por que ela é objetiva e indireta? Porque ela funciona como objeto indireto do verbo precisar. Bem, agora eu vou pegar o verbo da oração subordinada e vou jogar numa das três formas nominais. No caso, eu joguei aqui no infinitivo. O universitário precisava receber mais atenção. Então, olha lá, eu tenho aqui o verbo receber. Como eu usei o verbo, isso aqui acaba sendo uma oração. Ela continua sendo uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, porém, agora ela está reduzida de infinitivo. Ou seja,
uma oração subordinada reduzida vai acontecer quando eu pegar o verbo da oração subordinada e reduzir para uma das três formas nominais, ou para o infinitivo, ou para o gerúndio, ou para o particípio. Outro exemplo. Havia funcionários exemplares. Bem, havia aqui tem sentido de existir, então essa oração não tem sujeito. Havia funcionários exemplares. Bom, como funcionário é o objeto do verbo haver, exemplares é uma característica do substantivo funcionários. Então, exemplares funciona como adjunta adnominal do substantivo funcionários. Ok. Agora veja, havia funcionários que davam um bom exemplo. Bom, aqui eu tenho uma oração subordinada que funciona como adjunta adnominal e está sendo introduzida pela palavra que retoma o substantivo funcionários, sendo então um pronome relativo. Que tipo de oração subordinada é essa? Bem, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ela é adjetiva porque é introduzida por pronome relativo e funciona como um qualificador, como um adjunto adnominal do substantivo funcionários. E ela é restritiva porque ela não está virgulada. Eu peguei o verbo da oração subordinada, no caso aqui o verbo dar, e coloquei no gerúndio. Olha lá, havia funcionários dando bom exemplo. Isso aqui, então, passa a ser o quê? Continua sendo uma oração subordinada, do tipo adjetiva restritiva, só que agora ela está reduzida de gerúndio. Percebeu? Eu continuo tendo uma oração subordinada, adjetiva restritiva, porque essa aqui equivale a essa aqui também. Porém, agora, o verbo da oração subordinada está no gerúndio. Então, essa oração subordinada passa a ser reduzida de gerúndio. Mais um exemplo para esclarecer aqui as nossas noções preliminares. O cão parou de latir devido às ameaças do dono. Então, olha lá. Essa parte aqui da oração, devido às ameaças do dono, é a causa do cão ter parado de latir. Então, ela funciona como um adjunto adverbial de causa. Vou pegar esse adjunto adverbial de causa e desenvolver como se fosse uma oração subordinada adverbial. Ficou assim. O cão parou de latir porque o dono o ameaçara. Então, aqui agora eu tenho o verbo ameaçar. Isso aqui funciona como uma oração. Porém, essa oração continua com a função sintática de adjunto adverbial de causa. Indica o motivo pelo qual o cão parou de latir. Então, agora eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Vou pegar o verbo da oração subordinada e colocar no particípio. O cão parou de latir, ameaçado pelo dono. O que nós temos aqui? Bom, continuamos com uma oração subordinada, porque temos o verbo ameaçar. E temos aqui a adverbial causal, porque ainda continua indicando a causa pela qual o cão parou de latir. Então, aqui continua com o mesmo sentido. Só que o verbo não está mais conjugado. Ele está na forma nominal particípio. Então, essa oração subordinada passa a ser uma oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Então, o que são, afinal, as orações reduzidas? Bem, oração reduzida possui o verbo na forma nominal, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Veja os exemplos. O pintor afirmou não haver quadros à venda. Então, perceba que aqui o verbo haver está no infinitivo. Então, essa oração subordinada é uma oração reduzida de infinitivo. E ela funciona como objeto direto da oração principal. Então, ela passa a ser uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Outro exemplo. Você não terá nada desperdiçando o seu tempo. Bem, aqui o verbo da oração subordinada está no gerúndio. Então, eu já sei que vai ser uma oração reduzida de gerúndio. Ela é uma oração subordinada adverbial condicional, porque você não terá nada se desperdiçar seu tempo. Então, tem a ideia de condição aqui, só que ela está reduzida de gerúndio. E tenho aqui, estes são os livros autografados pela poetisa. Bom, autografados é uma forma do particípio do verbo autografar. Então, eu sei que isso aqui é uma oração reduzida de particípio.
E ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque se eu desenvolvesse essa oração, eu diria que estes são os livros os quais foram autografados pela poetisa. Então, eu tenho aqui, né, a ideia de adjetiva explicativa, porém aqui ela está reduzida de particípio. Então, lembrando, orações reduzidas são orações subordinadas que possuem o verbo na forma nominal, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. E aí vamos fazer um exercício. Pause o vídeo e tente responder corretamente. Retomando então aqui a nossa aula. Identifique a alternativa que não contém uma oração reduzida. Bem, você tem que entender o que o enunciado está pedindo. Nós temos 4 alternativas, A, B, C e D. E o exercício pediu que você identificasse a alternativa que não contém oração reduzida. Então, vamos ler aqui as opções. Letra A. Hoje, discutiremos a importância do planejar para a aposentadoria. Letra B. Vendo que eu estava chateado, perguntaram como eu estava. Letra C. Faremos uma reunião, chegado o momento oportuno. E letra D. Estar aberto a mudanças é um fator de sucesso. E aí, em qual alternativa não há oração reduzida? Se você indicou a alternativa A, parabéns, você acertou. Veja que aqui não tem oração reduzida. Hoje, discutiremos, o verbo está conjugado, né, no futuro do presente, então isso aqui não é uma oração reduzida, mas aqui tem planejar. Só que planejar, embora eu saiba que isso aqui é o infinitivo do verbo planejar, aqui nessa oração planejar não é verbo, é substantivo, porque está sendo antecedido por artigo, o planejar. Então aqui ocorreu o que a gente chama de derivação imprópria. Um verbo foi usado como substantivo, ele foi substantivado, então ele não forma a oração. Tudo bem? Se você não lembra o que é uma palavra substantivada, volte ao nosso vídeo de substantivos, lá na parte de morfologia. Agora, nas demais alternativas, nós temos orações reduzidas. Vendo que eu estava chateado, então nós temos a oração reduzida vendo que está reduzida de gerúndio. Chegado o momento oportuno, nós temos aqui uma oração reduzida de particípio. Estar aberto a mudanças é um fator de sucesso. Nós temos aqui a primeira oração reduzida de infinitivo. Nós só não temos oração reduzida na alternativa A. Vamos prosseguir. Como que eu classifico uma oração reduzida? Em geral, a gente consegue classificar as orações reduzidas a partir de suas formas desenvolvidas. Vamos ver isso na prática. Fomos à cidade para consultar um médico. Bom, fomos à cidade é a oração principal. Para consultar o médico é a nossa oração subordinada, só que ela está reduzida de infinitivo. Legal. Vou agora analisar essa oração, mas a partir da sua forma desenvolvida. Então, olha lá. Fomos à cidade para que consultássemos um médico. Então, eu peguei a oração reduzida e coloquei essa mesma oração numa forma desenvolvida, mas perceba que essas formas são correspondentes, elas têm o mesmo sentido, tudo bem? Olha lá, fomos à cidade para que consultássemos um médico. Isso aqui me indica a finalidade para a qual fomos à cidade. Então, eu já sei que isso aqui é uma oração subordinada adverbial final, porque indica a finalidade. Agora, eu posso classificar a oração subordinada reduzida. Ela é uma oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Tudo bem? Então, geralmente, a gente faz isso. A gente classifica a oração reduzida a partir da sua forma correspondente desenvolvida. Mas observe que, ao analisar a oração reduzida, nem sempre a gente precisa desenvolvê-la. Mas, durante a prova, durante um concurso, eu sei que a sua cabeça vai estar bastante ocupada com um monte de coisa. Então, é interessante você desenvolver a oração mentalmente para te ajudar a classificar com acerto.
Tudo bem? Vamos ver as orações reduzidas de infinitivo. Elas podem ser subordinadas substantivas, adjetivas ou adverbiais. Olha lá, não convém proceder assim. Eu sei que isto não convém. Então, isso aqui é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, porque exerce o papel de sujeito da oração principal, neste caso reduzida de infinitivo. A enfermeira queria isto, ela queria mudar de profissão. Então, aqui temos uma oração subordinada, substantiva objetiva direta, também reduzida de infinitivo. Nosso líder não era homem de se entregar facilmente. Então, ele não era homem que se entregasse facilmente. Aqui eu tenho uma oração subordinada, adjetiva restritiva, reduzida de infinitivo. Meu filho não sairá sem me avisar antes. Então, ele não sairá sem que esta condição esteja suprida, seja cumprida. Então, como eu tenho ideia de condição, isso aqui vai ser uma oração subordinada adverbial condicional, porém reduzida de infinitivo. Já as orações reduzidas de gerúndio, elas poderão ser ou subordinadas adjetivas ou adverbiais. Veja os exemplos. Avistamos os guardas conduzindo presos. Bom, se eu colocasse essa oração na sua forma desenvolvida, ficaria assim. Avistamos os guardas que conduziam presos. Então, aqui nós temos uma ideia de oração subordinada adjetiva, restritiva, porém reduzida de gerúndio. As crianças, pedindo doações, ajudarão uma instituição. Eu sei que a oração principal é as crianças ajudarão uma instituição. E aqui eu tenho uma ideia de oração subordinada adjetiva explicativa, porque se eu desenvolvesse a oração subordinada, ficaria assim. As crianças, vírgula, as quais pediam doações, vírgula, ajudarão uma instituição. Então, ela é adjetiva, porque na sua forma desenvolvida vai ser introduzida por pronome relativo, e ela é explicativa porque está entre vírgulas. Mesmo sendo tão esperta, foi enganada. Bem, aqui na oração subordinada, mesmo sendo tão esperta, eu tenho uma ideia que é contrária à ideia da oração principal. Ela foi enganada. Só que essa ideia contrária não anulou a oração principal. Então, aqui eu tenho uma concessão. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. E, por fim, prevendo o tempo frio, saí com agasalho. Aqui eu estou dizendo que eu saí com agasalho por causa disso, porque eu previ um tempo frio. Então, eu tenho aqui uma adverbial causal, só que reduzida de gerúndio. Por fim, nós temos as orações reduzidas de particípio, que também poderão ser subordinadas adjetivas ou adverbiais. Esta é a redação que fora escrita pelo aluno. Então, nós temos aqui uma ideia de oração subordinada adjetiva, restritiva, só que ela está reduzida de particípio. As notas que tinham sido divulgadas pela imprensa acalmaram o povo. Aqui nós temos uma adjetiva explicativa, reduzida de particípio. Chegada a primavera, as flores desabrocharam. Se eu te perguntasse quando as flores desabrocharam, você me diria que foi no momento da chegada da primavera. Então, aqui nós temos uma oração subordinada, adverbial temporal, porém reduzida de particípio. Aceita a proposta, começaremos a obra. Então, nós começaremos a obra se a proposta for aceita. Então, temos aqui uma adverbial condicional reduzida de particípio. Você percebeu que nós temos que fazer um exercício mental para poder classificar corretamente a oração subordinada reduzida? Então, comece a treinar isso. Isso já vai te ajudar a se preparar para a interpretação de texto. Você vai ganhar uma mente, vai ganhar a capacidade mental de jogar com as ideias do que está escrito nos exercícios, nos enunciados, nas provas, enfim. Ok? Agora, algumas observações sobre as orações reduzidas. Primeiro, a gente tem que lembrar que lá no capítulo de verbos, quando a gente estudou o infinitivo,
Nós aprendemos que existe o infinitivo impessoal, que não possui desinência de pessoa e de número, mas nós também temos o infinitivo pessoal, que ele tem desinência número pessoal. Então, olha lá. Estudarmos com atenção é muito proveitoso. Pediram uma pizza ao chegarem em casa. Nós temos aqui as formas verbais estudarmos e chegarem, que são infinitivos pessoais do verbo estudar e do verbo chegar. São infinitivos pessoais porque tem a desinência número pessoal. Tudo bem? Então, essas orações aqui estão reduzidas de infinitivo, sim, mas elas estão usando o infinitivo pessoal. Então, a primeira vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida de infinitivo. E na segunda, nós temos uma oração subordinada adverbial temporal, também reduzida de infinitivo. Então, se você não lembra o que é um infinitivo pessoal, volta lá no vídeo sobre verbos e dá uma relembrada, tá bom? Nas locuções verbais, ou seja, naquelas locuções em que nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal, é o verbo auxiliar que vai indicar o tipo de oração reduzida. Veja os exemplos. Por haver dado certo, não repetiu o exercício. Tendo acabado a tarefa, foi para casa. Nós temos aqui locuções verbais. Haver dado, tendo acabado. E aí, essa oração é reduzida de quê? De infinitivo ou de particípio? Bem, o verbo auxiliar vem antes do verbo principal, e é o verbo auxiliar que vai indicar o tipo de oração reduzida. E aqui, tendo acabado a tarefa, foi para casa. O verbo auxiliar está no gerúndio, então aqui nós vamos ter uma oração reduzida de gerúndio. Ficando assim. Aqui nós temos na primeira uma oração subordinada adverbial causal, reduzida de infinitivo. E na segunda, nós vamos ter uma adverbial temporal reduzida de gerúndio. Então lembre-se, quando você tiver locução verbal, é o primeiro verbo, que é o verbo auxiliar, que vai indicar o tipo de oração reduzida. Agora, o que eu vou falar tem mais a ver com interpretação de texto, tá? Algumas orações adverbiais reduzidas podem ser desenvolvidas de maneiras diferentes. Como assim, Denilson? Veja bem. Concluída a redação, mostrarei ao professor. Aqui eu sei que é uma oração reduzida de particípio. Até aí tudo bem. Mas veja que eu posso desenvolver essa oração de duas maneiras. Quando concluir a redação, mostrarei ao professor. Quando eu desenvolvi desse jeito, me deu uma ideia de tempo. Então essa oração vai ser subordinada de adverbial temporal. Mas eu poderia desenvolver essa mesma oração da seguinte maneira. Se concluir a redação, mostrarei ao professor. E aqui, ela já vai me passar uma ideia de condição. Então, ela vai ser adverbial condicional. Então, veja que é a mesma oração reduzida, porém desenvolvida de duas maneiras diferentes. Concluída a redação, mostrarei ao professor. Mostrarei ao professor quando concluir, ou mostrarei ao professor se concluir a redação. E aí vai depender da minha forma desenvolvida para eu dizer qual que é o tipo de oração reduzida. Então, neste caso, eu vou dizer o seguinte, que essa oração subordinal adverbial, ela pode ser tanto temporal quanto condicional, porque ela me possibilitou o desenvolvimento da oração de duas maneiras diferentes. Ok? Isso acontece, não é muito comum cair em concurso, mas é possível, tá bom? Agora, pause o vídeo e responda ao exercício com atenção. Esse tipo de exercício é muito usado em concursos e provas, tá bom? Então, pause e tente resolver adequadamente. Muito bem. Considere os seguintes períodos. 1. Lendo bons livros, aprendemos constantemente. 2. É necessário resumir esses textos. 3. Surpreendido pelo policial, o bandido correu. Assinale a afirmativa incorreta. Letra A. Há orações reduzidas em 1, 2 e 3. Letra B. Em 1, há oração reduzida de gerúndio. Letra C.
Em 3, a oração reduzida pode ser causal ou temporal. E na letra D, em 2, a oração subordinada substantiva predicativa, reduzida de infinitivo. E aí, qual foi a alternativa que você assinalou como incorreta? Se você respondeu a alternativa D, parabéns! Há uma incorreção aqui. Vamos ver qual é? Em 2, ou seja, aqui, ó, é necessário resumir esses textos. A oração subordinada substantiva predicativa. Opa! Será que a oração subordinada é predicativa? Vamos ver. É necessário resumir esses textos. É um verbo de ligação. Necessário é um predicativo do sujeito. O que está faltando aqui na minha oração principal? É necessário isto. Resumir esses textos. Então, isto é necessário. Essa oração subordinada está fazendo o papel de sujeito da oração principal. Então, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva e não predicativa. Embora ela esteja, sim, reduzida de infinitivo. Então, o que está errado aqui é a classificação da oração subordinada substantiva. As demais alternativas estão corretas. Se você teve alguma dificuldade, mande lá suas dúvidas nos comentários para que a gente possa debater esse assunto aqui com maior esclarecimento, tá bom? Vamos em frente. Tudo bem, eu entendi que tem as orações subordinadas reduzidas, de infinitivo, de gerúndio, de particípio. Eu fiz aqui os exercícios, legal. Mas para que serve a oração reduzida, afinal? Bem, o emprego criterioso desse tipo de oração confere concisão e elegância à linguagem. Então, geralmente, quando você usa orações reduzidas numa redação, o seu texto ele fica mais conciso, ele fica mais objetivo, mais direto, e ele também fica mais elegante. E aí, quem escreve, ou seja, quem faz redações, quem produz textos, pode utilizar tanto as formas desenvolvidas quanto as formas reduzidas das orações. Quando você utiliza orações reduzidas para fazer textos, isto demonstra para quem vai analisar o seu texto que você tem o domínio da norma culta e tem conhecimento necessário para utilizar tanto as formas desenvolvidas quanto as formas reduzidas das orações. Veja o exemplo. Vamos ler esse parágrafo. As pessoas querem que suas opiniões sejam levadas a sério. Para isso, é necessário que elas procurem boas fontes de informações, para que suas ideias sejam formadas de acordo com a realidade. Bom, esse parágrafo ele foi escrito de uma maneira muito precisa, né? Ele foi escrito de uma maneira muito clara. Porém, eu posso expressar essas mesmas ideias usando orações reduzidas. E aí o texto vai ficar mais elegante e mais conciso. Então, olha lá. As pessoas querem que suas opiniões sejam levadas a sério. Para isso, é necessário procurar boas fontes de informações, formando ideias de acordo com a realidade. Aqui eu usei uma oração reduzida de infinitivo e usei uma oração reduzida de gerúndio. Expressei a mesma ideia que estava no parágrafo anterior, mas de uma forma mais concisa, ou seja, com menos palavras, e isso vai cansar menos o meu leitor, e também de uma forma mais elegante, porque eu usei tanto uma forma desenvolvida quanto formas reduzidas. E aí, o meu leitor, mesmo que ele não saiba o que é uma oração desenvolvida e uma oração reduzida, ele vai perceber que eu sei usar as duas maneiras de me expressar. Então, na prática, a gente pode usar as orações desenvolvidas e as orações reduzidas para que o nosso texto fique mais objetivo, mais conciso e fique mais elegante também. E aqui um exercício típico de concurso. Pause o vídeo e responda corretamente o exercício de acordo com a proposta. Vamos lá então. Considere o trecho. Porque a madeira não era tratada, os móveis foram infestados de cupins. Indique a alternativa em que a reescrita da oração em destaque não acarretou mudança de significado. Então, eu tenho a reescrita da oração em destaque,
mas eu não posso ter mudança de sentido, tá bom? Letra A. Por não se tratar a madeira, os móveis foram infestados de cupins. Letra B. Tratando a madeira, os móveis foram infestados de cupins. Letra C. Os móveis, sendo de madeira, foram infestados de cupins. E na letra D, os móveis foram infestados de cupins, sendo tratada a madeira. E aí? Qual alternativa você indicou como não tendo mudança de significado? É isso aí, a letra A. Vamos ver por que a letra A está certa. Os móveis foram infestados de cupins porque a madeira não era tratada. Então aqui nós temos uma ideia de causa. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial causal. E aqui nós temos a ideia de causa também. Por não se tratar a madeira, ou seja, por causa disso, os móveis foram infestados de cupins. Só que aqui ela está reduzida de infinitivo. Então é a mesma oração. É a mesma oração adverbial causal. Só que aqui ela simplesmente foi reduzida de infinitivo. Se você teve dúvida nas demais alternativas, mande a sua pergunta ou seu comentário ou a sua dúvida para que a gente possa debater esse exercício, tudo bem? Bom, hoje nós terminamos a nossa aula. No próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre concordância. Então, faça uma boa revisão, faça mais exercícios de orações coordenadas, de orações subordinadas e também das orações reduzidas, para que nós possamos, na aula que vem, começar a tratar da concordância. E aí, para relaxar, para a gente dar aquela distensionada, vamos fazer uma breve revisão. Hoje, nós estudamos as orações reduzidas. As orações reduzidas geralmente são orações subordinadas que podem ser reduzidas de três maneiras. Elas podem ser reduzidas de infinitivo, elas podem ser reduzidas de gerúndio e elas também podem ser reduzidas de particípio. Beleza? Então, dê uma revisada nas orações reduzidas, retome também as orações coordenadas e subordinadas. Aí, merecidamente, tome um cafezinho, uma água, um suco, enfim, dê uma relaxada porque você está merecendo e não deixe de curtir o nosso vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber as notificações. Eu espero que você tenha então aproveitado a nossa aula e consiga aplicar esses conhecimentos para obter sucesso nos seus objetivos. Te espero então na nossa próxima aula de concordância. Um grande abraço e até mais!